Graça e paz, a primeira igreja batista de Santa Rosa da Serra. É uma alegria, um privilégio estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar. Meu nome é Andréia Guimarães. Eu sou casada com o Rodrigo Guimarães, que é neto, eu acho que muitos de vocês conheceram, o avô do meu esposo, o senhor Jairo Xavier, e que era pai da Helena e da Ruth, aí tão participante na igreja. Foi inclusive da Ruth, do Tito, esse convite para estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Eu sei que hoje também é um dia especial para a igreja, porque é o dia do pastor, todo o Brasil Batista está comemorando o dia do pastor, e também eu sei que nesse momento a igreja não está com o pastor, mas o Senhor levantou um líder, né? Um líder espiritual para estar entre vocês, o irmão José Wilton. Deus te abençoe e nós estamos aqui alegres de estar participando desse dia com vocês, mesmo tão distante. Bom, eu queria começar fazendo uma oração, onde você está, na sua casa, onde você estiver, feche seus olhos e vamos elevar a Deus em oração. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, obrigada por cada pessoa que está assistindo este encontro, esse culto. Que o Senhor seja santificado e glorificado em cada uma das nossas atitudes, seja na adoração, seja nos nossos pedidos ao Senhor, seja na proclamação da Tua Palavra. Pai, eis aqui minha vida, te peço que o Senhor me use de acordo com a Tua boa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar lendo um trecho das Escrituras que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4, o versículo 2, que diz assim: prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e com todo ensino. Bom, essa palavra foi dada pelo apóstolo Paulo a um jovem pastor, a Timóteo, seu filho na fé. Timóteo cresceu ouvindo as Sagradas Escrituras pela sua avó e pela sua mãe. Timóteo era um rapaz confiável, bom testemunho, e Paulo escolheu Timóteo para levar com ele nas viagens missionárias e prepará-lo, e equipá-lo e capacitá-lo até que ele chegasse ao ponto de ser capaz de assumir a liderança espiritual de uma igreja, que era Éfeso. Foi quando Timóteo estava em Éfeso, que Paulo envia essa carta para Timóteo. Agora, me parece que Timóteo tinha uma certa personalidade um pouco mais tímida, porque sempre, recorrentemente, Paulo admoesta Timóteo dizendo: vai, Timóteo, não se esqueça do dom que há em ti. Meu filho, prega a palavra. Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de ousadia, de coragem, de amor. O tempo inteiro Paulo estava encorajando Timóteo, porque talvez por sua timidez, talvez por uma personalidade mais introspectiva, talvez por insegurança no ministério ou pela sua juventude, Paulo também fala: ninguém desprezeis a sua juventude. Timóteo, por vezes, se via inseguro naquela liderança espiritual. Por isso, Paulo estava sempre empurrando. Recentemente, eu li um livro em que o autor falava justamente sobre esse trecho. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. E esse autor me ajudou a ver de uma outra perspectiva essa exortação que Paulo dava a Timóteo. Porque sempre para mim, quando falava prega a tempo e a fora de tempo, eu pensava o seguinte: quando nós somos chamados a Deus para fazer alguma coisa, seja cantar, tocar, servir, cozinhar, plantar, aonde a gente estiver, hospitais, na educação, sermos professores, quando nós somos chamados por Deus, a gente tem que cumprir aquele chamado, tendo oportunidades ou não, insistindo em fazer. Essa era a minha ideia do prega a tempo ou fora de tempo. Cumpra o seu chamado a tempo ou fora de tempo. Mas esse autor me ajudou a pensar de uma forma um pouco diferente. Ele diz que a tempo e fora de tempo não se refere a oportunidades, mas ele diz que a tempo e fora
fora de tempo se refere ao que eu sinto dentro de mim. Às vezes a gente quer trabalhar para Deus, servir a Deus, nos dispor apenas quando nós nos sentimos prontos e confortáveis para isso. Mas o que na verdade Paulo quer dizer não é isso. Esteja pronto para servir a Deus, ainda que você não esteja confortável. Ainda que você não sinta que você está totalmente preparado ou capacitado, porque toda capacidade e preparação vem de Deus. Por isso, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Com circunstâncias favoráveis ou não, cumpra o seu chamado. Pensando nisso, no desconforto de Timóteo naquele momento, eu lembrei também de uma história, sabe? Eu gosto muito de ler biografias. Histórias de vida de pessoas importantes ou pessoas que fizeram a diferença ao seu redor ou no mundo. E eu me lembrei de uma história muito interessante, de um homem que marcou a história do cristianismo. Na verdade, a história dele começa como uma história bastante simples. Ele veio de uma família de agricultores, muito pobre, extremamente pobre. Seu pai era alcoólatra. Com 4 anos de idade, o pai dele morreu. E ele veio de uma família de 9 filhos, ele era o 6º. A sua mãe, então, estava viúva, com 9 filhos, e o pai dele havia deixado uma dívida gigantesca para ser paga. Como todos sabem, uma família grande, pobre, rápido os filhos vão trabalhar, e ele sempre trabalhou ajudando a mãe, mas aos 17 anos ele se muda de cidade, e na outra cidade ele foi trabalhar na sapataria de um tio dele. Numa sapataria ele foi trabalhar. Ali naquela sapataria ele continuou indo à igreja porque a mãe dele ensinou ele toda a vida a seguir os caminhos de Deus. Ele continuou indo na igreja, mas ele conta que ele não era convertido ainda. Ele só seguia um protocolo. Mas um dia, trabalhando na sapataria, entrou um homem que era um professor de escola bíblica. E aquele homem foi até o fundo da sapataria onde ele estava trabalhando e sentou e começou a falar simplesmente como Jesus o amava. Jesus havia vindo ao mundo, Jesus havia morrido em nome dele e que Jesus o amava. Essas simples palavras marcaram e caíram no coração desse jovem homem. E ali ele entregou sua vida a Jesus Cristo. E aí aquela avidez no início do evangelho, então ele começou a ler, se dedicar à leitura e à oração e continuando trabalhando na sapataria. Depois aumentou os negócios dele, mas continuando trabalhando. E começou então a criar grupos de estudos, criou uma escola bíblica enorme na cidade. A escola bíblica rapidamente foi crescendo pelo fervor dele, pela oração dele. Até que um dia ele saiu para fazer visitas e pela primeira vez ele pôde compartilhar o evangelho com algumas pessoas e uma dessas pessoas aceitou Jesus. Aquilo para ele foi um marco. E ele conta que a partir daquele momento ele perdeu toda a vontade de continuar trabalhando no mundo fora. O sonho dele primeiro era ser um milionário, ele estava juntando dinheiro para ser um milionário. Mas ele perdeu toda a vontade disso e todo o desejo dele agora passou a ser servir ao Senhor Jesus. Em pouco tempo, aquele homem foi o maior evangelista do século XIX. Ele se chamava Moody. Moody é conhecido por ter criado várias escolas bíblicas, por ter fundado seminários, por ter feito várias coisas em nome do Evangelho. Cruzadas evangelísticas, reuniu milhares em estádios, todos viajavam, pessoas importantes viajavam de todo canto para escutar Moody, ali nos Estados Unidos. Porém, ele nunca teve nenhuma formação acadêmica. A formação de Moody era aquela formação que é feita nos joelhos. Ele se ajoelhava, orava e buscava o Senhor. Ele lia, passava horas e horas lendo a Bíblia. O Senhor foi o fortalecendo e foi o capacitando. E um momento especial na vida dele, ele tomou a decisão de ser completamente diferente dos demais cristãos, que viviam às vezes uma vida superficial. Ele queria mergulhar. Escutando um grande evangelista,
Henrique Varley, ele ouviu a seguinte frase: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente entregue a Ele. O mundo ainda não viu, não ouviu, não sabe o que Deus pode fazer através de um homem, de uma mulher, de uma vida que seja inteiramente entregue a Ele. Moody então disse consigo mesmo: eu quero ser esse homem, com uma vida completamente entregue. E então ele decidiu, a tempo e em fora de tempo, a despeito de não ter formação acadêmica, a despeito de toda a história dele de vir de um lar simples, ele decidiu ser completamente rendido ao Senhor. E o Senhor usou a vida dele poderosamente, marcando gerações. E então, o que Deus pode fazer através de uma vida completamente rendida a Ele? Olhando para as Escrituras, a vida de Moody não é uma exceção. Quando uma pessoa resolve obedecer completamente ao Senhor, grandes coisas são feitas através daquela pessoa. Há uma vida como Abraão, disposta a deixar a terra e a sua parentela pelo chamado de Deus. Deus o faz pai de multidões e o chama de amigo de Deus. Há uma vida como a de Moisés, disposta a deixar o conforto do palácio de Faraó para servir ao Senhor. Ele faz o maior líder de Israel e chama de meu servo. Há uma vida como de Davi, disposta a adorar a Deus mesmo no secreto, mesmo escondido, quando ninguém conhecia ele, por detrás das malhadas. Ele o faz o rei mais conhecido da história e o chama de homem segundo o coração de Deus. Há uma vida como a de Elias, disposta a orar fervorosamente e a enfrentar os 450 profetas de Baal. Deus o leva ao céu através numa carruagem de fogo e chama para junto de si. Há uma vida como Daniel, disposta a não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Deus o coloca na mais alta posição de liderança, mesmo estando ele numa terra estrangeira. Sendo chamado por Deus como homem muito amado. Esses são apenas alguns dos exemplos que nós encontramos nas Escrituras, no Antigo Testamento, mas quantos outros nós podemos citar? Se a gente for para o Novo Testamento, pescadores analfabetos, iletrados, são chamados de aqueles que revolucionaram o mundo. Pedro, pensa, aquele pescador que era impulsivo, ele agora é pedra, aquele que abençoa, aquele que cuida da igreja. Há um feroz perseguidor do cristianismo, Paulo, o Senhor o transforma em apóstolo dos gentios e faz dele aquele que escreve mais da metade dos livros do Novo Testamento. De um jovem tímido, fora do tempo, como Timóteo, Deus o faz um grande pastor de almas, um grande líder da igreja cristã. Assim como no passado, Deus continua chamando homens e mulheres para se colocarem ao lado dele na construção do reino de Deus. Há tempo e há fora de tempo, se sentindo preparado ou não se sentindo preparado. Recentemente, creio que há 2, 3 semanas atrás, saiu em vários mídias sociais, né, falando sobre a morte de uma cantora de um grupo musical evangélico bastante conhecido, eu creio que muitos de vocês conheceram, que é o Grupo Logos. A Nilma, do Grupo Logos, faleceu. E a repercussão sobre o seu falecimento me levou a lembrar de muitas das músicas do Logos, né? Algumas como Situações, outras como Portas Abertas. Se você não conhece, procure aí no Instagram, procure aí no Google para você conhecer um pouquinho, no YouTube, coloque aí um pouquinho para você conhecer sobre esse grupo. Mas uma delas em especial fica no meu coração e me lembrou com muito carinho, né? Eu me lembro que quando eu era criança, meu pai saía cedo para a igreja no domingo, mas ele saía bem mais cedo que do horário da escola bíblica.
Então, sempre que ele saía, ele colocava bem alto, ainda naquela época, denunciando um pouquinho a minha idade, ainda naquela época dos discos, vinil, ele deixava bem alto pra gente escutar, acordar e ir a tempo da IBD. Ele colocava um disco do Logos, e com aquela música que começava falando assim: quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. A música diz assim, ó: quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Essas são palavras de Jesus Cristo. Aquele que põe a mão no arado, aquele que um dia ouviu chamar do Mestre, aquele que um dia disse: sim, eu vou, eis-me aqui. A partir desse momento, ele tem serviço e profissão, ele tem um chamado, ele tem algo importante que Deus quer fazer através da vida dele. O Senhor diz: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Nós temos algo a fazer, nós temos algo importante a fazer. Estejamos nós preparados ou não preparados. Uma vida comum e ordinária pode ser vivida de uma maneira extraordinária se a gente se render como Moody fez, ou como Abraão, ou como Paulo, ou como todos esses. Isso está disposto para nós. Sabe, às vezes eu me pergunto se quando as pessoas estão perto de mim, elas sentem a presença de Deus. Se eu tenho vivido essa vida de mão no arado, abraçado a fé cristã em tal profundidade, mesmo quando eu não me sinto preparada, a ponto de impactar as pessoas que estão ao meu redor. Eu me pergunto se eu tenho estado pronta a qualquer situação como um soldado a serviço. Eu me pergunto se o Pai, quando olha para mim, se alegra no que vê e fala: ela está cumprindo o que eu pedi para que ela fizesse. Concluindo essa breve reflexão, eu gostaria de falar a vocês, ao irmão José Wilton, deixo aqui a minha palavra de admiração pela coragem e a disponibilidade de abraçar o chamado do Senhor para cuidar do seu povo neste tempo. O irmão é um líder espiritual que Deus levantou para este tempo. Neste tempo, independentemente de fora ou não do tempo. A primeira igreja batista de Santa Rosa da Serra. Deixo aqui a minha gratidão, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui e o desafio da gente pensar sobre como nós temos vivido a nossa vida e o nosso chamado. Ouça o Mestre. Esteja pronto a dizer sim aonde quer que Ele tenha te colocado. Floresça onde você está plantado, sendo a tempo ou a fora de tempo. E veja o que Ele irá fazer através da sua vida. Deus tem muito, muito mais do que a superfície de uma vida cristã. Ele tem profundidade e coisas extraordinárias Ele quer fazer através de você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até mais.